Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Entram em vigor em dezembro as novas regras criadas pelo governo federal para implementar e fiscalizar a Lei de Igualdade Salarial. A lei em vigor desde julho estabelece que homens e mulheres que desempenham a mesma função devem receber salários iguais. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, a trabalhadora brasileira recebe em média 78% do que ganham os trabalhadores. Ou seja, os salários das mulheres são 22% menores que os dos homens no Brasil. Como será a fiscalização dessa lei? As empresas terão que pagar multas se não cumprirem a lei? Trabalhadoras prejudicadas podem ser indenizadas? O JR 15 Minutos convidou Carlos Eduardo Ambiel, advogado especializado em direito do trabalho, para discutir a questão da desigualdade salarial entre homens e mulheres e a implementação da lei que procura combater esse problema. Bem-vindo ao nosso podcast. Celso, prazer é meu, muito obrigado pelo convite. E quem nos acompanha nessa entrevista é Emerson Ramos, repórter da Record. O Emerson, a desigualdade salarial registrada pela pesquisa PNAD do IBGE aumentou esse ano, né? Oi, Celso. Olá, doutor Carlos Eduardo. Celso, segundo o levantamento do IBGE, a diferença de remuneração entre homens e mulheres vinha caindo até 2020, quando chegou a 19,7%. Cresceu em 2021 para 20,5% e no final de 2022 chegou aos 22% que você citou. Para especialistas, o motivo pode ter sido o isolamento do período mais crítico da pandemia de Covid-19, que afetou mais o setor de serviços. É o que emprega mais mulheres. Doutor Carlos Eduardo, a Lei de Igualdade Salarial pode ajudar a combater esse problema? Olha, essa é a intenção. Desde a campanha presidencial do ano passado, esse é um tema que foi colocado na pauta política como uma necessidade de afirmação de um princípio que há muito tempo consta do nosso sistema legal. Na Constituição de 88 já há essa determinação, que é importante, né? Homens e mulheres são iguais perante a lei. E na própria CLT, desde os anos 70, já existe um artigo específico que obriga que pessoas, independentemente do gênero, homens e mulheres, ou de qualquer situação que as diferencie, recebam o mesmo salário quando trabalharem fazendo a mesma atividade com a mesma qualidade para o mesmo empregador. Então, nos termos da lei brasileira, já há mais de 30 anos na Constituição e mais de 50 anos na própria CLT, já existe uma disposição expressa de garantia de igualdade salarial. O problema é que nós acompanhamos aqui com o estudo, né, estatístico, que não há a transformação na realidade dessa obrigação legal. Então, o que o governo fez agora com a última mudança legislativa em julho, com a Lei 14.611, é criar mecanismos para que seja aferível quando que existe a desigualdade e, principalmente, obrigar as empresas de maior porte, aquelas que têm mais de 100 empregados, a alguns procedimentos de publicidade e de organização e até de formação interna para que essas diferenças proibidas na lei, se materializem na prática e essas diferenças de salário que nós ainda constatamos, de fato, sejam afastadas aí nos próximos anos, né? Agora, doutor, a questão da desigualdade salarial já é uma questão importante para a Justiça do Trabalho. Em 2022, foram registrados 36.889 processos em todo o país pedindo equiparação salarial ou isonomia. Outros 9.669 processos relacionados a diferenças salariais. Mas é possível saber se algum desses processos trata da diferença de remuneração entre homens e mulheres? Olha, Celso, certamente alguns que tratam da diferença salarial, da equiparação salarial, sim. Porque quando se fala em equiparação, a Justiça do Trabalho ela faz a separação de temas de acordo com os pedidos. Quando o advogado pede equiparação salarial, ele está buscando igualar salários de pessoas que faziam a mesma função. Certamente, alguns desses são mulheres. Não sabemos se essa diferença decorre de uma condição de discriminação de gênero ou de um mau enquadramento da empresa no seu plano de cargos e salários e que o empregado está lá buscando uma correção pela justiça. Quando se fala de diferença salarial, provavelmente não, porque a diferença salarial tem a ver com valores que eu deveria ter recebido e não recebi, ocasionado eventualmente por um reajuste ou uma comissão não paga. Mas certamente, quando se fala de equiparação, muitos desses pedidos são relacionados a diferenças entre homens e mulheres, que tem uma questão histórica, nós convivemos com ela até hoje, embora a lei reprima essa diferenciação, ainda existe. Então essa lei vem agora criar mecanismos para que se afaste finalmente do sistema real, né, aquilo que a lei há muito tempo prega, que é a igualdade de gênero na remuneração.
A entrada em vigor da Lei da Igualdade Salarial tem poder de mudar essa situação e gerar mais processos pedindo a equiparação de salários de mulheres em relação ao de homens com a mesma função? Essa regra do direito ao salário igual de pessoas que trabalham para o mesmo empregador, fazendo a mesma função e sem uma diferença de tempo superior a 2 anos na função ou 4 anos na empresa, isso está na lei e não mudou. O que o legislador fez em julho desse ano foi acrescentar ao artigo da CLT que já prevê esse direito à equiparação, portanto, esses pedidos continuarão a ser feitos, já existiam e continuam a ser feitos. São outros mecanismos, outras obrigações para que essas diferenças desapareçam na prática. Então, só para dar alguns exemplos aqui, a lei obriga que a empresa estabeleça internamente uma fiscalização para verificar se há homens e mulheres fazendo funções diferentes, criem canais de denúncia para que, eventualmente, a situação de uma desigualdade seja informada, obriga a criar programas de inclusão e de capacitação de gestores para que eventuais mulheres que não estão ascendendo a determinados postos de trabalho por uma falha de formação, uma impossibilidade de conhecimento técnico, sejam formados e treinados para que consigam alcançar os melhores postos também em igualdade com os homens. Então, a lei cria outras atribuições ao empregador. E uma delas, Celso, que é muito importante, ela obriga as empresas, e apenas as empresas com mais de 100 empregados, a publicarem semestralmente um relatório, que é chamado Relatório de Transparência Salarial, no qual as empresas devem informar para o público em geral, isso tem que colocar inclusive no site da empresa e para o Ministério do Trabalho, viabilizando eventual fiscalização, quais são os salários praticados na empresa e diferenciando esses salários por cargos e por gênero. Uma grande mudança da lei é o aumento da multa para a empresa flagrada cometendo essa irregularidade. Antes a multa era de um salário mínimo regional. Agora a empresa tem que pagar 10 vezes o valor do novo salário devido à empregada discriminada. O valor alto da multa ajuda a inibir a irregularidade? Esse é um mecanismo muito praticado no direito, Não basta ter a lei, tem que ter uma sanção. De fato, a sanção, além de ser um valor baixo, antigamente, ela tinha o problema da fiscalização. O número de auditores do trabalho para fiscalizar as empresas é muito baixo. Então, muitas empresas não cumpriam essa regra e não eram punidas. Agora, o sistema criou não só um aumento significativo da multa, ela passa a ser de 10 vezes o salário da pessoa que foi discriminada e podendo ser dobrado na reincidência. E mais, para as empresas que têm a obrigação, aquelas maiores, com mais de 100 empregados, que devem publicar os relatórios de transparência semestralmente, se ela não fizer essa obrigação de publicar esse relatório, ela pode sofrer uma multa que pode chegar a 3% do valor da folha, limitado a 100 salários mínimos. Ou seja, pode chegar a mais de 110 mil reais, caso não cumpra a obrigação de transparência. Ou seja, houve um aumento significativo das sanções e uma obrigação automática da empresa publicar as informações. Ela não tem que ficar esperando a fiscalização ir até a empresa. A própria empresa vai expor para a sociedade qual é a sua realidade de tratamento de salário interno, garantindo sempre o anonimato dessa informação, o que chama de publicar dados, mas manter anônimo quem são as pessoas que recebem aquele salário, apenas uma comparação entre cargos e gênero. Ou seja, isso fica mais fácil para a fiscalização verificar, os dados são comparados com os dados do e-social. Então, criou-se aqui uma teia de fiscalização muito mais eficiente e um aumento da multa. A percepção do governo é que com essas duas medidas, as empresas passem a tomar muito mais cuidado no cumprimento da lei, o que é, no fundo, o que se busca com essa nova regra. O senhor já citou aí que a lei prevê a divulgação pelo governo a cada 6 meses dos relatórios, sobre o tema, com dados fornecidos pelos empregadores. E o governo vai usar também informações do sistema e-social. Eu pergunto, essas informações podem aí dar um retrato mais detalhado das diferenças salariais entre homens e mulheres no país, E a preocupação que o senhor já citou também com relação à divulgação dos dados pessoais. Pois é, eu só acho que aqui a intenção é muito boa, Nós não há mais espaço na sociedade brasileira para convivermos com esses números aqui expressivos, Varia um pouco, 19,7, 20,5, 22, mas são números na casa dos 20% de diferença na remuneração entre homens e mulheres. Isso não tem mais fundamento, a própria escolarização das mulheres hoje já supera a do homem, então, de fato, aqui o problema é de uma conscientização e uma fiscalização. Por outro lado, embora seja salutar uma regra que crie um procedimento mais eficaz
de viabilização da igualdade salarial, talvez aqui o governo errou um pouco na mão quando estabelece que as empresas devem publicar os dados nos seus meios de divulgação interna, então nas mídias sociais, nos sites, a própria empresa divulga, e o governo recebe essa informação e o governo compara com os dados do E-Social, porque o E-Social, para quem não sabe, é um sistema que substitui as antigas guias em papel das contribuições previdenciárias do Fundo de Garantia, pelo qual a empresa informa ao governo quanto paga de salário, quanto vai pagar de Fundo de Garantia e de INSS. E lá vem o salário de cada empregado, uma informação oficial da empresa. Comparando a informação oficial do registro do E-Social com esses dados que a empresa vai publicar, a fiscalização vai ficar muito mais eficiente. O ponto perigoso aqui, que a gente começa a questionar, o quanto isso não pode, eventualmente, dificultar a questão que a própria lei exige, né, que essas informações devem ser prestadas, mas deve se preservar o anonimato. Ou seja, se eu tenho uma empresa com 200 empregados, eu coloco publicamente qual o salário dos meus empregados, mas eu tenho apenas um executivo, eu tenho apenas um diretor financeiro, eu tenho apenas uma função em algum cargo, naquele cargo eu vou saber o salário dele. E isso para o concorrente também é uma coisa importante, né? O concorrente vai ter acesso a toda a informação de folha de salário de uma outra empresa. Então, aqui há um cuidado a se tomar. Como fazer essa divulgação respeitando a lei de proteção de dados, que eu não posso expor dados, e como respeitar a regra que a lei exige do anonimato, né? Dessa informação não permitir que eu descubra de quem é aquele salário. Esse é um desafio que as empresas terão e a própria fiscalização terá. Agora, doutor, se o Ministério do Trabalho e Emprego identificar alguma desigualdade de remuneração, a empresa não será imediatamente multada. A lei prevê aí a criação de um plano de mitigar, ou seja, de reparar a desigualdade salarial. Como é que deve funcionar isso? A lei, por exemplo, foi promulgada em julho. O empregado, ele pode requerer alguma coisa além dessa data? Celso, o empregado que é vítima de discriminação salarial, ele pode requerer todo o período que ele trabalhou e que ele recebeu menos do que deveria, caso a empresa esteja descumprindo o artigo 461 da CLT, aquele artigo que estabelece que pessoas que trabalham na mesma empresa, fazendo a mesma coisa, com a mesma qualidade, devem receber o mesmo salário. Esse artigo está lá e ele vale para todos os empregados e não tem início de uma data. O que tem uma data para começar são essas outras medidas que obrigam a empresa a informar relatório de transparência, a criar mecanismos internos de denúncia, de treinamento. Então, as obrigações adicionais. O governo acabou de regulamentar essa lei. No dia 23 saiu um decreto e no dia 24 saiu, agora dias atrás, né, saiu a portaria que regulamenta. Então, essas novas medidas passam a vigorar a partir de agora e o primeiro relatório de transparência é em março do ano que vem. Então, agora as empresas vão passar a se obrigar a essas novas atribuições que a lei impôs. Mas para o empregado, que eventualmente esteja sendo vítima de uma remuneração equivocada por um tratamento discriminatório, esse tem o seu respaldo já existente há muitos anos, ele pode reclamar isso na Justiça do Trabalho, independente dessas obrigações que as empresas terão. Nós teremos, ou o trabalhador terá um canal específico para receber as denúncias de discriminação salarial, doutor? Esta é uma das obrigações que a lei estabelece. Além de exigir que homens e mulheres tenham o mesmo salário, há garantias de medidas para viabilizar isso. Uma delas é que a empresa disponibilize um canal específico para denúncia, e o governo também faz isso. Então aí os empregados que estejam constatando que na sua empresa há essa prática de desigualdade de gênero no salário, ele poderá se utilizar desses canais, inclusive de forma anônima, para denunciar, não só nas estruturas internas da empresa, mas para o próprio governo, para depois isso gerar fiscalização pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Doutor, além da questão da igualdade salarial entre homens e mulheres na mesma função, há outro problema que afeta as mulheres, a evolução na carreira. Há menos mulheres que homens em cargos de gerência. A proporção é menor ainda em cargos de direção. A lei trata dessa questão ou pode, de alguma maneira, ajudar a reduzir esse problema? Sim, ela trata. Ela busca exatamente, talvez, uma parte desse percentual de diferença decorra disso, né? Porque, como eu já citei aqui, pela legislação que existe há mais de 50 anos no Brasil, pessoas que fazem a mesma função já têm essa garantia de igualdade salarial. O problema é que muitas vezes as mulheres foram preteridas nos cargos com maior remuneração. Então, uma das preocupações da lei é criar essa transparência para que a sociedade e o governo saibam, afinal, como estão distribuídos os salários dentro da empresa conforme as atribuições, as funções de cada um, criar esse
procedimento, esse mecanismo, esse programa Igualdade busca também viabilizar que mais mulheres possam estar capacitadas para cargos de gestão e liderança e assim haja um maior equilíbrio dentro das empresas, principalmente das grandes empresas, na distribuição dos cargos de gerência e de gestão, de maior remuneração. Assim encerramos o JR 15 Minutos de hoje. Eu quero agradecer a participação e as informações de Carlos Eduardo Ambiel, advogado especializado em Direito do Trabalho. Muito obrigado pela sua participação, doutor Carlos. Celso, eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer. E agradeço ainda a presença de Emerson Ramos, repórter da Record. Obrigado, Emerson. Obrigado, Celso. Agradeço também ao doutor Carlos Eduardo pela entrevista. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.